Olá, queridos! Estamos aqui para mais um JetCast. Você é muito bem-vindo. E hoje nós temos um convidado mais que especial, uma pessoa que já é da casa aqui, né? Pastor Eliel Lima, seja muito bem-vindo. Você está aí pela segunda vez aqui na nossa casa, né? Já veio em várias conferências nossas aqui, é um prazer tê-lo conosco. E eu quero passar a palavra, pastor, para você se apresentar aí, né? Olá, boas-vindas. Povo de Deus, Jet Church. E estamos agora no JetCast. JetCast. Top, hein? A galera é diferenciada. É um prazer estar de volta a esta casa. É um prazer ser sempre recebido aqui com muito carinho pela vida do meu amigo, pastor Lucas Torres, a qual quero já deixar aqui registrado a minha gratidão a ele, a sua família, a pastora e a tudo que ele tem representado para o reino de Deus, para com a minha vida, para esta cidade. Sempre bom estar aqui com vocês. Maravilha. Pastor Eliel, como eu falei, é um prazer tê-lo aqui. E eu lembro que o senhor esteve conosco a primeira vez aqui na Conferência Conquiste, né? 2021. Foi o ano que eu casei. Olha aí. E eu lembro Olha até aí. hoje da palavra que o senhor ministrou a respeito lá dos cântaros, né? Dos camelos. Isso. E, pastor, conta um pouco sobre a tua trajetória como pastor, como conferencista, né? Como um escritor, para nós aí. Isso. Eu comecei a pregar muito cedo, né? Na infância ainda. Antes dos 10 anos eu já falava alguma coisa. Eu venho de um berço sacerdotal, de uma linhagem sacerdotal. Meu pai foi pastor por muitos anos. Deus o levou há 20 anos atrás, há 24 anos atrás. Mas minha mãe está lá, viva, 82 anos, uma mulher de Deus, de oração, uma coluna para a nossa família. E eu venho desse contexto familiar. Toda a minha família serve a Deus, meus avós, e um irmão pastor, uma irmã pastora. Nós somos de uma família de 5 irmãos, sempre fomos envolvidos com a obra de Deus. Então, eu venho desse contexto. Eu comecei a pregar ainda na infância e na igreja a qual eu nasci e fui criado, que era a igreja que meu pai pastoreava. E desde aquele dia em diante, Deus vem trabalhando na minha vida. Eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo antes dos 10 anos de idade. Tudo muito cedo. Tudo muito cedo. Uma experiência muito linda, numa manhã de escola bíblica. Na adolescência, indo para a adolescência, eu já comecei a viajar lá no meu estado, saindo indo para os interiores, pregando. E Deus foi trabalhando, foi movendo, foi me sustentando. E chegou até aqui. Depois casei, e hoje casado. Vamos fazer 17 anos de casado, eu e minha esposa, 3 lindos filhos. E Deus tem trazido a gente até aqui. Olha só. E pastor, eu tenho um livro que o senhor escreveu, o senhor inclusive vendeu na conferência aqui para nós, que é Vai Ter Festa Outra Vez. Outra vez. Né? Então, são livros, pastor, assim que Deus falou contigo, livros que você recebeu uma mensagem da parte do céu, que você falou, não, isso aqui não pode ficar só comigo, eu preciso transmitir isso aqui para alguém. Isso. E aí o livro ele é a ferramenta que Deus usa para alcançar as pessoas. Verdade. As experiências dos meus livros, elas são resultados de mensagens, né? Resultado de mensagem. Igual esse último livro que eu lancei, O Decreto da Sua Vida Vai Mudar. É um livro que já tem abençoado muita gente e já passou de 10 mil exemplares vendidos em menos de um ano. Tem tocado a vida de muitas pessoas. Então, são resultados de mensagens. Na verdade, algo tocou minha vida há anos atrás e isso tem me abençoado. O quê? O poder da informação. A informação, ela é carregada de uma bênção. Toda a informação que ela vem de Deus, ela carrega uma bênção. Então, se você tem acesso àquela informação, você tem acesso àquela bênção. Todas as vezes que alguém ignora uma informação, você pode estar abrindo mão da sua próxima estação. Um rei na Bíblia, chamado Saul, ele só foi rei de Israel porque ele soube celebrar a informação. Por isso que
que é importante você ler, é importante você dar ouvidos àquilo que está diante dos teus olhos, porque ali pode estar a virada de chave da sua vida. Um dos testemunhos que mais ouço são pessoas dizendo assim: eu estava prestes a desistir, até que eu li o seu livro. Olha aí. Eu ia acabar com o meu casamento, eu ia jogar tudo para o alto, eu ia acabar com o meu ministério, eu ia abrir mão da minha empresa, dos meus sonhos, até que eu li o seu livro. Então, a informação, ela tem esse poder, ela pode virar uma chave na sua vida. A minha vida foi abençoada, ela foi talhada até hoje diante de livros que eu li. Eu lembro que o primeiro livro que meu pai me deu foi um livro chamado A Quarta Dimensão. É um manual, A Quarta Dimensão. Esse livro virou uma chave na minha mente. A Quarta Dimensão. Quantos livros que eu li que trouxe para a minha vida o antes e o depois. Então, por isso que é muito importante celebrar a informação. Olha só. Mas, pastor, você concorda comigo que hoje nós vivemos num mundo, né, de excesso de informação, né? Então, qual seria o filtro hoje? O filtro hoje, ele pode se basear na vida de quem está trazendo a informação. Legal. No fruto que essa pessoa tem. O fruto que ela carrega, dá para discernir a informação que você vai encontrar. Exemplo, é normal, às vezes, eu já cheguei em lugares de eu anunciar o meu livro e as pessoas ficarem assim, me olhando, tipo assim, tá bom, mas... E agora? Quem é você? Quem é você? Eu ia dizer Então, isso. Quem quando é as você? pessoas... Assim, automático, eu fico rindo. Não que isso seja uma maldade, mas é até mesmo respondendo a sua pergunta, é uma forma de filtrar, né? Baseado nesse excesso em que você está falando. Eu já cansei de ver, tipo assim, no meio da mensagem, as pessoas começaram a se levantarem. Vou comprar o livro. E indo lá, depois de, sei lá, 10, 15, 20 minutos, meia hora me ouvindo, as pessoas começaram a se levantar e ir atrás do meu material. Parece que é uma segurança, né? Bom, eu posso... Peraí. Porque esse cara está falando, é isso? Tem sentido, tem sentido. Então, sim. O conteúdo que ele apresentou, bate com que ele... Dá um respaldo, né? Dá um respaldo. Pastor, você falou que começou a pregar com 10 anos de idade, né? Sim. Antes dos 10. Antes dos 10 anos. Já Então pregava. aí é uma vida de pregação. Sim. Uma vida de desenvolvimento. Toda a minha vida, sim. Né? Agora o seguinte, pastor. Quando você começou com os 10 anos lá, você nasceu com o dom da palavra ou você foi desenvolvendo, foi lapidando aquilo que às vezes você olhava para ti e pensava assim, não, hoje não foi bom. Né? Ah, não, isso é até hoje. Hoje, porque geralmente o pastor que está lá em cima pregando, né, ele é crítico consigo, né? Como é que foi? Será que eu consegui expressar minha mensagem de uma forma clara? Sim. Eu quando eu comecei a pregar, eu tinha preocupação de que todos pudessem entender o que eu estivesse falando. Até que veio a maturidade. Né? Eu sempre tinha essa preocupação, essa cobrança. Não, da primeira pessoa ao último da cadeira, tem que entender o que eu estou falando. O que está a primeira vez ao ancião. Né? Até que eu entendi que eu não fui enviado para todos, mas eu fui enviado para alguém. Então, por que eu estou te dizendo isso? E isso tem a ver com a graça de Deus, né? Tem aquele dia que não flui, tem aquele dia que flui, mas é engraçado. Aquele dia que você fala assim, caramba, não foi legal. Você larga o microfone assim, você desce assim, frustrado. Não foi legal. Aí você encontra alguém no corredor da igreja, o cara põe a mão em você e fala... Foi para mim. Quem te contou minha vida? Ó, você veio falar para mim. Obrigado por essa mensagem. Eu ia tomar uma decisão, mas eu vou desistir por causa dessa palavra. Aí logo você chega ao consenso que não tem a ver contigo, né? Tem a ver com chamado, com envio, com propósito, com desígnio. Sim, sim. E essas mensagens, pastor, que você prega, né? Isso você vai recebendo assim... Tá no dia a dia lá e Deus fala contigo. Sim, é fruto de muita vida com Deus. De busca, de leitura, de cotidiano, de devocionais. Sim.
Na tua jornada, pastor, teve algum mentor assim que lhe auxiliou? Foi seu próprio pai, sua família? Vários. Meu pai foi meu professor, né, um mentor para mim. Mas eu tive vários mentores na minha jornada. Um deles, que foi uma virada de chave na minha vida, foi o pastor Marcos Gregório. Pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentado de Nova Iguaçu, onde eu tive a honra de trabalhar com ele 10 anos. Então, o pastor Marcos foi uma chave, né? Um Bezaliel na minha vida. Alguém que impulsionou. Sim. Pastor, e pregação antes de 10 anos, tanto tempo de ministério, qual é o segredo, se fosse, ou algo assim, uma palavra que definiria esse tempo de persistência? Porque eu acredito que nem tudo são flores, né? A gente vive isso aqui, a não ser que só aqui em Chapecó que temos problemas, né? Só no pastoreio aqui e tal, né? Mas como é tanto tempo assim para nós que estamos iniciando aí a caminhada, comparando assim com uma experiência que o senhor tem, como manter essa persistência nesses anos de ministério aí? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa caminhar como a Bíblia diz, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Você crê, Deus tem uma frase, é a frase da minha vida. Às vezes os amigos, as pessoas me falam assim: quando você está? Eu disse: eu estou bem, crendo que Deus fará algo nas próximas horas. Essa é a frase da minha vida. Eu sempre digo isso. Eu creio que Deus está para fazer algo nas próximas horas. O que me faz caminhar é a promessa que eu carrego. Quando você tem uma promessa, a promessa te faz caminhar. Eu vi muita gente começar comigo e desistir. Mas aí, pastor, então por que você não desistiu? Por causa da promessa. O chamado, a promessa, você crê que Deus te chamou, você crê que Deus te escolheu. É claro que tem embates, tem guerra, não, como você diz, não são flores. Se eu contar aqui as coisas que eu já passei, é de arregalar os olhos. Mas, pastor, por que você não desistiu? Porque eu sabia que Deus tinha algo para realizar. Eu estava debaixo de uma promessa. A convicção da promessa tem que ser maior que a circunstância, né? As dificuldades, né? Isso. Pastor, você pregava na sua igreja local, né? Na igreja da sua família. Qual foi o momento em que o pessoal começou a descobrir você e, olha, pastor, eu preciso que você venha aqui em Chapecó, eu preciso que tu venha lá em Fortaleza? Qual foi o momento em que o pessoal começou a chamar você para pregar em outros lugares? As coisas vão acontecendo, né? Samaria, Jerusalém. Fins da terra. As coisas vão acontecendo. Eu pregava numa varanda. Às vezes eu conto isso em algumas... Se você for na internet, você vai encontrar lá eu falando sobre isso. Tem várias mensagens, eu já citei isso. Eu comecei a pregar na varanda do irmão Assis. A varanda do irmão Assis era um lugar como esse aqui, um lugar pequeno. Eu comecei a pregar ali. Eu não comecei nas conferências. Hoje eu falo na conferência Destino, falo lá na conferência profética do pastor Vitor Hugo e outras. Eu falo aqui na conferência Conquiste, outras conferências do Brasil que Deus tem me levado, Brasil, fora, diversas vezes na Europa, de África, diversas vezes na América e por aí vai. Quantas coisas já aconteceram, quantos lugares eu já fui, quantas honras eu já recebi. Já tive o privilégio de pregar na conferência global, lá do Bispo JB em Brasília, e tantos lugares que Deus já me deu a oportunidade de ir. Mas eu comecei numa varanda. E as coisas foram acontecendo. Da varanda parou numa consagração. Aí eu comecei a pregar no Roncalli. Depois eu fui pregar em São Vicente, que é um bairro do lado. Aí de São Vicente eu fui pregar em Santa Amélia, é um outro bairro. Depois eu fui pregar no centro de Belfor Roxo, no centro da cidade onde eu nasci. Sim. Já é um avanço. Eu comecei num bairro, num dos últimos bairros, parei no centro. Estava no centro já, né? Estamos progredindo. E as coisas foram caminhando, foram andando.
E essas foram os pilares que me trouxeram até aqui. É não desprezar os pequenos começos, Sim, né, pastor? sim. Honrar aquilo que Deus está fazendo agora, né? Sim. Hoje você é pregador itinerante, pastor. Se vai aonde convida, o senhor está aliado ao propósito, o senhor está lá. Sim. E como é? E a sua esposa também, né? Sim. Midian. Então, me diz uma coisa, pastor, como é conciliar essa vida, né, dos Família. dois, a família, o casal que está toda hora, talvez, num canto do Brasil, como é conciliar a vida da família com a pregação, né, o ministério? Sim, a gente tenta ter uma disciplina, né? Então, eu trabalho com compensação. Se eu saio uma semana eu fico em casa. Uma semana pós, né? Eu fico em casa. Normalmente, segunda e terça, eu estou no Rio, né? Eu abro as sessões para atender amigos, como aqui o pastor Lucas e tal. Mas às vezes acontece de eu sair e ela ficar, né? Por exemplo, ela tá no Rio, eu estou aqui. Às vezes acontece da gente viajarmos juntos. A gente estava junto, quinta-feira a gente estava junto em Sorocaba, São Paulo. Aí ela voltou para o Rio e eu fui para Goiânia. Então a gente tenta sempre conciliando. Às vezes ela sai, eu fico, ela fica, às vezes sai os dois, mas sai os dois, mas a gente saiu, a gente estava em casa e tal. E a gente sempre tenta. Eu sou muito família, eu amo os meus filhos, são minha vida. Então, eu sempre tenho a preocupação de conciliar. Mas é preciso ter uma blindagem aí, né? Como família, casal e etc. Estamos falando de coisas espirituais também, mas também precisamos, né, ter essa blindagem e, como o senhor falou, ter a disciplina, né? De daqui a pouco, eu passei uma semana fora, agora eu vou ficar uma semana em casa. Então, isso. E eu acho que, eu imagino, pastor, como o senhor é itinerante, está sempre num lugar e outro, ativo, o senhor não acha muitas vezes um pouco difícil de cumprir isso, porque daqui a pouco eu estou em casa, que dá aquela sensação assim, pô, não estou fazendo nada, ou isso, aquilo. Então eu acho que é a gente lutar contra a gente mesmo também, né? Às vezes de querer cumprir, resolver o problema do mundo, né? Verdade. Pastor, estamos entrando aí no ano 2023 e qual que é a palavra que o senhor tem para esse ano, pastor, para as pessoas que nos ouvem aí? O que o senhor espera, né, para esse povo que está nos assistindo aí? Qual que é a palavra que o senhor tem, que Deus tem falado contigo? Esse ano é um ano que ficará marcado como o ano da dependência de Deus. Num contexto de nação, a gente sabe que estamos diante de um ano muito difícil. Mas existe um outro lado bom. A Bíblia diz que haviam trevas no Egito, mas no arraial dos judeus havia luz. Glória a Deus. Então é nisso que eu creio, é nisso que eu caminho. É isso aí. Deus nos guardará, Deus guardará o seu povo. Deus cuida de nós, Deus nos trouxe até aqui e continuará nos conduzindo em vitória. Muito bem. O Senhor é maior do que tudo, né? Com certeza. Com certeza. Pastor, para nós finalizarmos, eu quero pedir que o senhor deixe um conselho para quem está nos assistindo hoje, né? Você como pastor que pregou aí desde antes dos 10 anos, um pastor que cresceu na igreja, que tem a família toda na igreja, né? O casamento abençoado. Qual é o conselho que você dá para as pessoas que também desejam isso? Né? Talvez para a família que está nos assistindo hoje, qual é o conselho que você dá como pai, como pastor, mas também como filho de um pastor, né? Isso. Como alguém que cresceu aí dentro da igreja e teve esse privilégio. Isso. O conselho que eu dou é a bênção da sua vida, ela vai passar pelo seu comportamento. A bênção da sua vida, ela vai passar pelo seu comportamento. Então, não desista de Deus, não desista do seu sonho, não desista da palavra que Ele te deu e também não abra mão da promessa. Não abra mão da promessa. Agarre a promessa, caminha sobre ela, porque tudo que Deus falou ao seu respeito vai acontecer. Uma das coisas que a gente precisa entender é isso. A bênção, ela é o resultado daquilo que você crê. Não é à toa que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Não interessa o contexto familiar pela qual você veio. Talvez o seu contexto seja totalmente diferente que o meu. Talvez você diga, pastor, lá em casa é só eu. Hoje é só você. Amanhã toda a sua família pode estar salva, liberta, restaurada, de pé ao seu lado. Porque Deus só precisa de um.
Deus só precisa de um. Começou com um, atinge toda uma nação. Então não desista de Deus, não desista da palavra que Ele te deu, não desista do seu sonho, não desista da sua promessa. Se comporte como tal, porque vai acontecer como Deus te falou. Aleluia. Muito bem. Pastor Rafael, quer fazer alguma pergunta ao pastor? Estamos tudo certo. Muito bem. Pastor, nós queremos agradecer a sua presença aqui e te entregar um presente aqui Opa! da Um igreja, regalo, que aqui, nem ó. diz a galera do Sul. Olha aí, ó. Que aqui é isso, tem hein? alguns chocolates. Não, Livros. Pastores Lucas. Virou, hein? Que é isso? Será que eu vou conseguir guardar esse chocolate até no Rio? Olha, obrigado aí. Que lindo presente. Muito obrigado, meu amigo Pastor Lucas, Igreja Jet. Eu aprendi a amá-los. Deus vos abençoe. Maravilha. Conte comigo, é um prazer. Pastor, como encontrar o senhor nas redes sociais? PR Eliel Lima. PR no Instagram, tudo junto. PR Eliel com L no final. PR de pastor, Eliel com L no final. PR Eliel Lima. A gente está sempre lá. Maravilha. Você que nos assiste, meus queridos, aqui embaixo vai estar os nossos arrobas, né, do Instagram. E vocês todos são convidados a participar do próximo JetCast. Coloca aqui embaixo, comenta qual que é a próxima pessoa que você acha que estará aqui conosco. E Deus abençoe você e até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Amém.